Crenças constroem ou destroem o nosso crescimento. Essa é a verdade. As crenças positivas que nós temos ou crenças negativas são as coisas que vão determinar a nossa realidade. Se eu digo, por exemplo, que eu quero dinheiro, que eu quero prosperidade, que eu quero enriquecer, se eu digo que eu quero construir uma carreira, que eu quero construir uma empresa que vai ter sucesso, acontecer, porém, o que ocupa a minha mente são pensamentos e convicções de que eu não sou capaz de realizar isso, de que eu não sou capaz de fazer isso acontecer, é isso que vai acontecer na minha vida, tá? A nossa realidade ela é reflexo daquilo que nós pensamos. E nós pensamos não é aquilo que a gente fala pontualmente, não é aquilo que a gente declara pontualmente. É aquilo que nós pensamos, é aquilo que ocupa a nossa mente o dia inteiro. Esse é o primeiro vídeo do nosso canal, tá? Washington Alves, e nós vamos abordar aqui assuntos como mentalidade, carreira e empreendedorismo. E muitos profissionais, eu vivi isso na pele, não conseguem se realizar na vida, no empreendedorismo, na carreira, na vida pessoal, porque a mentalidade deles está condicionada ao fracasso. Uma mentalidade condicionada a fracasso é aquela mentalidade que foi treinada, acostumada a fracassar. A sua mente está programada para fracassar, porque ela foi condicionada a isso. Como? Através de crenças limitantes, através de pensamentos limitantes, pensamentos que te limitam o tempo todo. Se você tem vontade de fazer algumas coisas na sua vida, porém o que ocupa a sua mente o dia todo é a convicção de que você não consegue realizar aquilo, é isso que vai acontecer. A sua realidade vai refletir aquilo que está ocupando a sua mente. Se você pensa, ocupa a sua mente o dia todo aquele pensamento, eu não vou conseguir. Será que isso aqui vai dar certo? Será que isso aqui vai acontecer? O dia todo isso fica ocupando a sua mente, a ansiedade, a angústia, a sua autossabotagem, sempre acreditando e pensando que você não vai conseguir realizar determinada coisa, é isso que vai acontecer. Então você fica pensando assim, eu estou declarando, eu falo para todo mundo, eu acredito nisso, porém o que ocupa a sua mente é o pensamento de que você não é capaz de realizar aquilo, de que você não é capaz de fazer aquilo. Eu vou citar aqui alguns exemplos de pensamentos que limitam e constroem a sua realidade. Por exemplo, será que eu vou conseguir? Esse tipo de pensamento, ele não faz ninho, ele não habita na casa, na cabeça de pessoas de sucesso. Esse pensamento, ele passa pela cabeça desse tipo de pessoa. Esse pensamento, ele paira pela cabeça desse tipo de pessoa, quem tem a mentalidade de prosperidade, mentalidade de realização, mas ele não habita. Na minha vida pessoal, por exemplo, por muito tempo, pensamentos e crenças limitantes habitaram e dominaram a minha mente por muito tempo. Então, eu pensava muito pouco em coisas positivas a meu respeito, porém o que habitava a minha mente, a minha cabeça, a minha autoimagem era de que eu era uma pessoa fracassada. Eu não sei como fazer, eu acho que não vai dar certo. Você nunca vai ver uma pessoa determinada, uma pessoa que tem sucesso, uma pessoa que é autorrealizadora, uma pessoa que realiza coisas tendo esse tipo de pensamento e de convicção. A convicção desse tipo de pessoa é a de que ela acredita e vai realizar aquilo. Ela acredita, ela enxerga e ela vai viver aquilo. Esse é o tipo de pensamento que preenche a mente de pessoas que têm sucesso, pessoas que conseguem se realizar. Uma das coisas que me perturbava há anos atrás era por que eu não consigo ter realização? Por que eu não consigo fechar negócios? Por que nada do que eu toco prospera? Porque nada que eu pego, nada que eu faço dá resultado? Por que eu não consigo me realizar? Por que eu não consigo realizar coisas? Por que fulano de tal pega tal coisa e faz aquilo ali se multiplicar na frente dos meus olhos? Eu faço a mesma coisa, a mesma receita, do mesmo jeito, na mesma quantidade, no mesmo tempo de forno, de preparação.
e aquilo ali não acontece? Porque a minha mente estava condicionada a fracasso. Porque o que ocupava a minha mente o tempo todo, o dia todo era: eu não vou conseguir. Eu acho que não vai dar certo. Eu acho que não vai dar certo. Eu acho que não vai dar certo. Eu ficava focado inconscientemente e também inconscientemente nesse tipo de pensamento, nesse tipo de crença. Pessoas que têm a mentalidade de sucesso, a mentalidade de realização, a mente delas tem uma outra perspectiva dessa mesma questão. Olha para você ver que uma perspectiva nova que você consegue através de um trabalho de condicionamento da sua mentalidade, mudar a sua perspectiva. Por que que algumas pessoas olham para uma casa pequena e falam assim: que casa linda, que casa maravilhosa, que casa boa. Nossa, ali eu vou me sentir tão confortável, tão aconchegante. E outras pessoas olham para essa mesma casa e pensam: que casa ruim, que casa apertada, que casa desconfortável. Isso se chama perspectiva. Algumas pessoas têm perspectiva de que algo é bom, outras têm a perspectiva de que algo é ruim. Então, o que define a forma como nós enxergamos o mundo e a forma que nós tomamos decisão é a perspectiva que nós enxergamos aquilo. É como se fosse a questão da gratidão. Quando você é grato por algo, diferente de quem não é grato, você olha para aquilo e fala: nossa, ainda tem meio copo de água. Quem não é grato, olha, só tem meio copo de água. Esse tipo de perspectiva, esse tipo de crença, de pensamento, ele faz que tudo se torne ruim. Ele faz com que tudo se torne como se tudo se tornasse num ciclo de energias negativas, de pensamentos e coisas negativas. Então, você fala assim: nossa, eu não queria errar, eu não queria ser pobre, eu não queria falhar, eu não queria que acontecesse aquilo, eu quero muito que aconteça tal coisa. Porém, o que ocupa a sua cabeça, o que ocupa a sua mente, são as coisas ruins, as crenças limitantes. Olha para você ver que uma diferença de perspectiva. Você quer conseguir? É essa pergunta que você precisa fazer para si mesmo. Eu quero isso? Eu quero isso? Ou eu acho que eu não vou conseguir? Eu vou focar no eu acho que eu não vou conseguir, ou eu devo focar no eu quero conseguir? A pessoa que pensa o seguinte: eu quero conseguir, ela diz assim: eu vou conseguir. O meu foco está no eu vou conseguir, eu vou realizar, eu vou fazer determinada coisa. Você quer realmente fazer, ou você só está se enganando dizendo que você quer fazer determinada coisa? A pessoa que quer fazer, ela faz. A pessoa que quer fazer, ela faz. A diferença de uma pessoa que faz e da que não fez é a vontade dela em fazer determinada coisa. Você quer dar certo? A pessoa que quer dar certo, ela vai e faz dar certo. A pessoa ela tem essa perspectiva, essa mentalidade. A mentalidade dela não está presa, não está amarrada ao acaso, a pessoas, a situações. Ah, eu não vou conseguir me realizar na minha carreira porque o meu sonho era trabalhar naquela empresa, só que eu nunca vou chegar naquela empresa. Por que que você nunca vai chegar naquela empresa? Por que que você nunca vai entrar naquela empresa? Quem disse isso para você? E se alguém disse isso para você, por que você preferiu acreditar nisso ao invés de acreditar que você vai chegar até aquela empresa? Então, a forma como você enxerga, como a sua cabeça enxerga o mundo, é o que determina a sua realidade. Aquilo que está ao seu alcance, você precisa fazer e entender que a sua vida, a sua sorte não depende de outras pessoas e não depende de circunstâncias aleatórias a você. Porque se o mundo funcionasse dessa forma, com base na responsabilidade dos outros e da situação que ele não tem controle, ninguém teria sucesso, ninguém conseguiria realizar aquilo que planejou. Então, além de você enxergar algo que você quer, você precisa acreditar nisso com convicção e trabalhar e fazer, ter ações em direção a isso, em direção a essa visão que você tem. Então, a sua perspectiva, a sua mentalidade, ela precisa ser transformada
para que a sua realidade transforme, para que as coisas ao seu redor comecem a acontecer diferentes. O que você tem feito para se desenvolver? O que você tem feito para chegar aonde você quer chegar, aonde você deseja chegar? Porque outra coisa também que está relacionada à crença, à mentalidade, é acreditar que basta querer. Ah, eu quero. Se eu quero uma pizza, primeiro eu tenho que ter dinheiro para comprar essa pizza. E depois eu preciso fazer o pedido ou então ir buscar essa pizza. É a mesma coisa. Se você tem o pensamento de que você quer ser um gerente de uma empresa, um diretor de uma empresa, o dono de uma empresa, você precisa fazer. Você precisa materializar aquilo que está na sua cabeça, através de ação, através de movimento, através de decisão e força de vontade. A força de vontade é o que vai te mover. É como se fossem as marchas de um carro, né? Se você quiser sair com o carro de quinta marcha, o carro não sai. Você precisa colocar na primeira marcha e fazer o carro se movimentar. Então é dessa mesma forma. A sua perspectiva, a sua mentalidade, ela precisa ser transformada. E a forma mais simples de você mudar a sua perspectiva, a sua mentalidade e condicionar a sua mente a algo diferente, isso mudar a sua perspectiva em relação ao mundo, é você mudar aquilo que você pensa. Ao invés de você mentalizar o dia inteiro, eu não vou conseguir. Eu não vou desenvolver essa situação, eu não vou fazer isso, eu não vou conseguir resolver, eu não vou alcançar, eu não vou realizar, eu não vou conseguir pagar, eu não vou conseguir fazer. Ao invés de você focar nisso, você deve pensar, eu vou conseguir. Vem o pensamento de novo, eu não consigo, você vai e pensa, eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Você tem que entender o seguinte, mesmo que no final do dia você não consiga, você precisa passar o dia inteiro pensando que você vai conseguir. Porque isso você vai condicionar a sua mente, os seus pensamentos, a sua mentalidade, a perspectiva de sucesso, a perspectiva de quem pensa e enriquece, de quem pensa e se realiza. É esse o objetivo. Só que você precisa sair do ponto A para chegar ao ponto B. E a primeira marcha que você precisa colocar para sair do ponto A para chegar ao ponto B se chama visão e força de vontade. Se você enxergou aquilo, você precisa ter força de vontade a ponto de que essa força te mova do lugar, ou seja, uma força. Força de vontade. Se a sua força de vontade é pequena, você não consegue movimentar. A força de vontade é pequena. Agora, se a sua força de vontade for forte, a sua força de vontade ela é tão forte que ela vai te movimentar do ponto A para o ponto B. Você precisa ter a mentalidade transformada, trabalhar para que você cresça através da sua mentalidade e você precisa ter ações em relação a isso. O que você está fazendo hoje para mudar a realidade que você está fazendo? Você está só trabalhando? Você está só batendo enxada? O que você está fazendo em relação ao seu ativo, que é a sua mente, os seus pensamentos, a forma como você enxerga? O que você está fazendo com a sua matéria-prima, que são os seus pensamentos, que é você internamente? O que diferencia você de fulano de tal? O que aquela pessoa faz? Como aquela pessoa se comporta? O que aquela pessoa buscou fazer da vida dela para que ela conseguisse realizar tais coisas? E não cria desculpa na sua cabeça. Ah, fulano conseguiu porque fulano teve pai e mãe. Fulano conseguiu porque fulano tinha dinheiro. Fulano conseguiu porque fulano é gordo. Fulano conseguiu porque fulano é magro. Fulano conseguiu porque fulano tem um biotipo bom. Fulano conseguiu porque fulano tem carro. Fulano conseguiu porque fulano tem moto. Fulano conseguiu porque fulano teve oportunidade. Faça a sua própria oportunidade. Se você sair da posição de vítima e partir para a posição de herói e da sua própria vida, você vai conseguir mudar a sua realidade. Tome a responsabilidade para si. Tome a responsabilidade para si. Quando você toma a responsabilidade para si, não depende de mais ninguém nem da circunstância. Quando a responsabilidade da sua vida está sobre outras pessoas ou sobre as circunstâncias simplesmente, o que você precisa fazer se a vida fosse dessa forma? Apenas sentar e esperar. Sentar e esperar
que as pessoas façam algo por você. Sentar e esperar que o seu superior te dê uma promoção, te dê um aumento de salário. Sentar e esperar que a circunstância mude. Quando isso vai acontecer? Como isso vai acontecer? Ninguém sabe, nem você. Você não tem controle sobre isso. Então é muito fácil viver dessa forma. Ah, e como é que tá a sua vida? Minha vida tá de boa, tá tranquila aí. E aí, você conseguiu realizar tal coisa? Não, da empresa lá não me deu, não. Toma uma cervejinha e passa mais um dia, mais um final de semana daquela forma. Então é muito fácil você colocar a responsabilidade dos seus resultados no acaso e nas pessoas. Agora, quando você toma para si a responsabilidade, é tomar para si. Se você acha e acredita que a responsabilidade da sua vida está sobre as outras pessoas e ao acaso, toma para si. Tira a responsabilidade da mão de determinada pessoa. Ah, é o meu chefe. Procura outra empresa. Procura outro salário. Procura outras oportunidades. Cria a sua própria oportunidade. Traz a responsabilidade para si. Eu gosto de falar e pensar o seguinte: antes eu reclamava de determinadas coisas. Hoje, às vezes, quando eu vou reclamar de algumas coisas, eu penso o seguinte: é uma frase que o Paulo Vieira diz bastante: você tem a vida que merece. Esses dias, hoje, eu estava reclamando de um vizinho fazendo barulho em cima. Eu pensei em reclamar e eu fico pensando em reclamar e eu pensei assim, cara, eu tenho a vida que eu mereço. Então eu preciso fazer o quê? Trabalhar, ganhar mais, escolher um lugar melhor para morar para ter a vida que eu mereço. A culpa não é do outro, a culpa é minha, a responsabilidade é minha. Quando eu trago a responsabilidade para mim, a responsabilidade sai das mãos das pessoas e cabe somente a mim. Por que eu estou ganhando pouco? É responsabilidade minha ou do outro? Se for do outro, eu vou ganhar mais quando o outro quiser. Se for do governo, se for do acaso, da situação, a minha vida financeira vai mudar quando isso mudar. Quando isso vai acontecer, não sei. Então, eu vou nascer, crescer e morrer desse jeito, tá tudo certo. Agora, quando eu trago essa responsabilidade para mim, fica na minha mão aquilo que eu quero. Ah, eu quero ter um salário, eu queria ganhar um salário de 50 mil reais. Será que um dia eu vou ganhar um salário de 50 mil reais? Você colocar na mão dos outros, na mão do acaso. Um dia, quem sabe, se o destino quiser, se o universo quiser, você vai ganhar um salário de 50 mil reais. Agora, se você traz para si essa responsabilidade, você vai escolher o seu caminho e traçar uma rota, um plano para você chegar a esse salário de 50 mil reais. Você precisa desenhar essa perspectiva e você precisa trabalhar em prol desse objetivo. Mas tudo isso parte da mudança de mentalidade. Não existe outro caminho. Não existe atalho. Você precisa desenhar sua perspectiva, você precisa traçar o caminho para chegar e você precisa começar a trilhar esse caminho. Se você quer, você precisa ir e fazer. Seja na sua vida pessoal, seja na sua carreira, seja no empreendedorismo. Você precisa pagar o preço para isso. Não vai acontecer do nada, do acaso. E mudar a sua perspectiva, a sua mentalidade. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje, tá? O nosso primeiro vídeo aqui do canal sobre mentalidade. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo conectou com você, te agregou em algo, curta esse vídeo, comente, compartilhe. Vamos fortalecer e construir esse canal juntos, beleza? Abraço, valeu!